Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o período chamado Primeiro Reinado. Lembrando, essa videoaula eu faço para os meus alunos do 8º ano, do ensino fundamental, mas se for útil para você, bom proveito, pode utilizar a minha videoaula à vontade, ok? Então, Primeiro Reinado, vamos fazer uma contextualização da história do Brasil inicialmente, tá? A história do Brasil costuma ser dividida após a independência, Então, a independência vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822, E após a independência, a história política do Brasil costuma ser dividida em 3 fases. Então, eu tenho o primeiro reinado, que vai de 22 a 31. Aí eu tenho o período regencial, que Dom Pedro vai embora para Portugal e deixa o seu filho aqui, que ainda era menor de idade, Então o Brasil vai ser governado por regentes de 31 até 1840, e aí eu tenho o segundo reinado de 1840 até 1889, tá? Na aula de hoje, o foco vai ser o primeiro reinado, que é o governo que vai ser feito pelo Dom Pedro I. Tá? Então, primeiro reinado, Dom Pedro I, 1822 até 1831, tudo bem? Eu começo falando sobre a consolidação da independência. Por quê? Veja bem, a independência do Brasil foi feita em 1822, Só que a situação política do Brasil não ficou tão calma assim, tá? O Dom Pedro I, ele teve que enfrentar ao longo dos seus anos de governo aqui, muita resistência contra a independência. Essa resistência acontecia principalmente na região Nordeste, que era uma das regiões que mais tinham portugueses. E lógico, quem era português tinha privilégios e não gostou da separação do Brasil com Portugal. Então Dom Pedro vai ter que enfrentar uma série de revoltas, uma série de movimentos de independência, tá? Dom Pedro, que ele era um personagem, que foi um personagem bastante marcante da história nacional, ele era uma pessoa bastante autoritária, que tinha uma certa dificuldade para negociar soluções políticas, Ele era a criação do absolutismo, então ele vivia ainda esse caráter absolutista. Uma das revoltas mais importantes desse período foi a famosa Confederação do Equador, tá? Confederação do Equador, por quê, professor? Porque aconteceu lá no Nordeste, na região da linha do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Foi uma revolta que teve início em Pernambuco e se espalhou para outros estados, Então, outros estados como o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, também acabaram aderindo a esse movimento contra o imperador, contra a independência. E eles vão proclamar a independência desses estados, dessas províncias, tá bom? Quem que estava por trás, tá? Eram os grandes proprietários e queriam o quê? Maior liberdade, maior autonomia administrativa, maior descentralização política. Na verdade era o quê? Eles não estavam descontentes, eles estavam descontentes com a independência do Brasil, tudo bem? O povo também participou. Eu tive líderes importantes que foram mortos, como Manuel de Carvalho, o Cipriano Barata, Só que essa confederação, essa rebelião, essa revolta que aconteceu lá no Nordeste foi duramente reprimida pelas tropas do Dom Pedro, registrando que, lógico, para poder combater os seus inimigos, Dom Pedro teve que fazer empréstimos com a Inglaterra para ter soldados, e aí a dívida brasileira foi crescendo gradativamente. Nós vamos perceber no final do primeiro reinado que um dos motivos que forçou a abdicação do Dom Pedro foi o quê? O descontentamento por causa também da dívida. O Brasil estava quebrado financeiramente
de tantas dívidas que o imperador contraía, principalmente em relação à Inglaterra, tá? Mas nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, ok? Feita a independência, tá? O Brasil era um país livre, ele precisava de uma Constituição, obviamente, né? Toda nação que é livre tem que ter uma Constituição. Então o Dom Pedro, né, em 23, ele vai organizar o quê? Uma assembleia para que fizesse uma Constituição para o nosso Brasil, ok? E aí, para fazer a Constituição, eu tinha uma briga muito boa, né, entre ideias diferentes. Eu tinha pessoas que defendiam um liberalismo, eu tinha pessoas que defendiam um maior autoritarismo, né, como por exemplo a questão dos portugueses, e todas essas discussões, né, acabaram tumultuando a promulgação de uma lei para o Brasil. Foi feito um anteprojeto, né, foi apresentado para o imperador analisou esse projeto e achou que ele era muito democrático. Por quê? O imperador, com os 3 poderes, né, foi criado o sistema de 3 poderes, foi adotado o sistema de 3 poderes, o imperador perderia bastante a sua autonomia e o seu poder. Então, o Dom Pedro, não concordando com essa Constituição, né, que era ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque para ser eleitor a pessoa tinha que ter uma renda mínima de 150 alqueires de terra, né, de mandioca. Então era uma Constituição não democrática, o voto não era universal, o voto era censitário. Mesmo assim, o Dom Pedro não aceitou essa Constituição. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar a Assembleia, né, vai mandar as tropas do governo lá contra a Assembleia, na famosa Noite da Agonia. E na nova Constituição que o Dom Pedro vai criar, vai autorizar, vai outorgar, tá? O Dom Pedro vai criar uma coisa assim inédita. Além dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que o Montesquieu, lá no século XVIII, criou para que não tivesse abuso do poder, o Dom Pedro vai criar um 4º poder, vai inventar um 4º poder, chamado poder moderador, que na prática era o quê? O Dom Pedro podia fazer e controlar os outros poderes. Então, de certa forma, era um absolutismo legalizado, um absolutismo disfarçado de democracia, de liberalismo, um absolutismo constitucional, se é assim que eu posso dizer, tá bom? Características dessa lei, dessa Constituição que o Dom Pedro sim aprovou. Vamos lá então. A monarquia seria hereditária, ou seja, passaria de pai para filho, tá bom? O voto censitário, a renda mínima para votar de 100 mil réis, tá? E a idade mínima 25 anos. O legislativo, senador, seria vitalício, ou seja, uma vez senador, você seria senador para a vida inteira. Para ser senador, tinha que ter renda mínima de 800 mil réis, e para ser deputado, renda mínima de 400 mil réis. Ou seja, o imperador está afastando o povo da participação política, tá? Ele só quer que quem governe, quem fique, né, no controle do poder, quem tenha maior influência, apenas a elite, apenas os grandes proprietários, principalmente, tá bom? E o Dom Pedro cria também um conselho de Estado para poder assessorá-lo, ok? Então, a primeira Constituição do Brasil foi criada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, tá bom? O Dom Pedro não acabou com a desigualdade que existia no Brasil, não acabou com a escravidão, não melhorou a vida da população, e lógico, isso vai gerar o que? Grande revolta. Quem via a independência como uma chance de mudar o Brasil para melhor, vai ficar decepcionado, tá? Então, essas pessoas decepcionadas, sejam da elite ou sejam populares, vão começar a se organizar contra o Dom Pedro I e vão começar o quê? A fazer uma grande influência, né, para que ele deixe o poder, tá bom? Outra coisa importante que eu tenho que falar é o quê? A relação do Brasil com os principais países da época, que eram quem? Os Estados Unidos, em relação à América, e em relação à
Inglaterra, tá bom? Qual que era a relação dos Estados Unidos com o Brasil? O primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos nessa época queria aparecer como uma grande potência regional, né? Os Estados Unidos tinham a famosa doutrina Monroe, América para os americanos, e tinha interesse em vender os seus produtos, manter relações comerciais com os brasileiros. Então, lógico, né? Quando o Brasil era colônia, existia o pacto colonial. O Brasil não podia vender para outros países. Com a independência, ficou livre. Então, lógico que para os Estados Unidos era interessante que o Brasil ficasse com a independência, ficasse com liberdade. Então, os Estados Unidos vai ser o primeiro país que vai o quê? Que vai apoiar a independência do Brasil. A Inglaterra, por sua vez, tá? Ela também apoiava a independência do Brasil pelos mesmos motivos dos Estados Unidos, vender os seus produtos. Só que a Inglaterra ficou com o pé atrás, porque a Inglaterra já era tradicionalmente o quê? Aliada de Portugal. Então, se a Inglaterra logo ficasse a favor da independência, poderia criar atritos com Portugal. Então, o que os ingleses vão fazer? Vão começar a cantar na orelha de Portugal para que aceite a independência. Porque, teoricamente, os países só poderiam aceitar a independência do Brasil depois que Portugal reconhecesse ela. Tá? Então, a Inglaterra vai começar devagarzinho a mostrar para o rei de Portugal, né, que seria interessante reconhecer a independência do Brasil. Tá bom? Portugal só vai reconhecer a independência, né, depois que o Brasil paga uma altíssima indenização. Lógico, quem que vai emprestar dinheiro para o Brasil pagar a indenização? Lógico que vão ser os ingleses. Tudo bem? Então a Inglaterra vai ter vantagem com a independência do Brasil. Tá? Sem contar o quê? Sem contar, lógico, que em 1827 o Brasil vai reforçar com a Inglaterra aquele tratado comercial lá de 1810, quando a família real veio para o Brasil, que estabelecia cotas, taxas de importação mais baixa para os produtos ingleses entrarem no país. Tá bom? Tá? Então, Estados Unidos apoiou primeiro a independência dos Estados Unidos. A Inglaterra, né, esperou a manifestação de Portugal, mas apoiava também porque seria bom para os seus negócios. Como que foi a relação do Brasil com a Europa? Tá? Os países europeus só vão reconhecer a independência depois que Portugal reconhece oficialmente. E na América Latina, o Brasil era visto com certa desconfiança. Por quê? Afinal de contas, era o único país que mantinha uma monarquia após a independência. Todos os outros países, né, já haviam implantado a república. Então, o Brasil era um país ímpar, né, nesse período da história mundial. Ok? Então, o governo do Dom Pedro I não estava sendo tão calmo assim, né? Ele tinha brigas internas, tinha a crise financeira, tinha conflitos lá com a Confederação do Equador e teve outros conflitos também, como a famosa Guerra da Cisplatina. O pai do Dom Pedro, Dom João, havia anexado a região da Cisplatina lá no sul, abaixo do Rio Grande do Sul, e lógico, né, o pessoal que morava lá não aceitava fazer parte do Brasil e iniciou uma guerra. Nessa guerra, a Cisplatina vai se declarar independente do Brasil e vai se anexar à Argentina. Tá? Vai começar um conflito maior ainda. E a Inglaterra vai intervir e vai resolver o quê? Que a Cisplatina não vai ficar nem para o Brasil, nem para a Argentina, vai ficar uma nação livre, né? Então, vai acontecer em 1828, né? A Argentina se separa, né, da Cisplatina e é formado o Uruguai. Nessa guerra aqui também, tá? Para o Brasil não teve vantagem nenhuma, porque além de não ficar com a região da Cisplatina, que virou Uruguai, o Brasil também perdeu muito dinheiro e para lutar, para montar o seu exército também precisou o quê? Emprestar dinheiro da Inglaterra. Ok? Tudo bem? Então essa aqui é a região da Cisplatina, que pertencia ao Brasil, né?
e que foi liberta, anexada à Argentina e depois livre da Argentina e se tornou território autônomo em 1828, tá? Grandes prejuízos para o Brasil, grandes prejuízos para a imagem do imperador. E aí eu estou chegando já, né, para a abdicação de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, ele tinha muitos críticos porque ele era extremamente autoritário, ele tinha muito aquele caráter absolutista que ainda existia na Europa. E para piorar, né, as pessoas que eram contra o imperador, eu tinha outros problemas que alguns eu já comecei a citar. Então, o Brasil tinha uma grave crise econômica na agricultura, na pecuária, no comércio. Estava feia a situação do Brasil. O povo vai tacar a culpa em quem? Lógico, no imperador. Tinha uma crise financeira, porque o Brasil estava devendo muito, principalmente com os empréstimos em relação à Inglaterra, tá? Eu tinha uma questão polêmica, que era o quê? Que era a amante do Dom Pedro, a Marquesa de Santos, né? Dom Pedro chegou a levar para morar junto com ele no palácio a amante, e ele era criticado por isso, né? Então eu tenho aqui nessa imagem, eu tenho a Leopoldina, que foi a primeira mulher do Dom Pedro, né? Durante o casamento com a Leopoldina, Dom Pedro tinha a amante, né? A Marquesa de Santos, que foi morar inclusive junto com o palácio, e tem gente que aponta o Dom Pedro como sendo responsável até mesmo pela morte da Leopoldina, que estava grávida, teria empurrado ela da escada, ela teria morrido depois, né? E essa aqui é a segunda mulher do Dom Pedro, a Amélia, ok? Então essas foram as três principais mulheres do Dom Pedro I, que na verdade, né, a história já comprovou que ele era bastante mulherengo, né? Então, essa polêmica envolvendo as mulheres, envolvendo as amantes, também era um motivo para crítica e para desejar afastar o imperador do poder, ok? Tudo bem? E o que vai acontecer para piorar e para encerrar o assunto, tá? Em 1826 vai morrer o Dom João, né, o pai do Dom Pedro. O Dom Pedro não vai deixar o Brasil, ele vai nomear a filha dele, né, Dona Maria da Glória, que tinha apenas 6 anos na época, como a herdeira do trono. Como a filha não podia assumir o governo, o irmão, Dom Miguel, fica responsável pela regência. Só que o Dom Miguel vai dar um golpe e vai tomar o trono da sobrinha, né? O que vai acontecer então, tá? Para enfrentar o exército lá do Dom Miguel, do irmão dele lá em Portugal, o Dom Pedro vai mandar soldados contratados pela Inglaterra, mais empréstimo de dinheiro. Então vai ficando cada vez mais grave a situação do Dom Pedro I, tá? Autoritarismo, crise econômica, crise financeira, revoltas, tá? Então vai ficando extremamente tenso. Problema em Portugal, lá com a filha, haviam roubado o trono dela, então vai ficando cada vez mais difícil para o Dom Pedro se manter no poder. Uma das últimas tentativas que ele vai fazer, né, é ir para Minas Gerais, onde tinha lá grande resistência contra ele. Ele é recebido com indiferença, essa viagem não surte muitos efeitos. No retorno, os portugueses fazem uma homenagem a ele, né? Quem era contra não vai gostar, vai ter briga, vai ter tumulto, a famosa noite das garrafadas, ou vários dias de briga entre os defensores do Dom Pedro e quem era contra o Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro I dá outro tiro no pé, ele troca o ministério e coloca essencialmente portugueses, vai gerar mais protestos, e aí os militares, com o apoio da oposição, tá? E com o apoio de grande parte da população, vai forçar o Dom Pedro a deixar o trono. E Dom Pedro vai o quê? Vai abdicar do trono, né? Vai voltar para Portugal para resolver os problemas lá da filha dele com o irmão Dom Miguel, e deixa aqui no Brasil quem? O seu filho para governar o país, né? O Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II, quando Dom Pedro abdica do trono, tinha apenas 5 anos de idade, né? E como ele era menor, vai começar então no Brasil o chamado período regencial. Mas isso já é um assunto para a próxima videoaula, ok? Então, para lembrar, né? O primeiro reinado foi um período crítico,
um período difícil. Dom Pedro I no comando, fez a independência, né, mas não resolveu os problemas do Brasil, não mudou muita coisa no Brasil, pelo contrário, até piorou. O Brasil ficou com muitas dívidas. Dom Pedro, envolvido em vários escândalos amorosos, com amantes inclusive, várias revoltas eclodindo no país, como o quê? Como a Confederação do Equador, como a Guerra da Cisplatina, né? Então, aliado tudo isso ao descontentamento do povo, tá? Dom Pedro, ele se viu obrigado a deixar o trono, voltar para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, ok? E aí termina o quê? O chamado primeiro reinado, o primeiro período, tá, de monarquia, de império aqui na história do Brasil. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, prof.danildeoliveira@gmail.com. Vou responder com o maior prazer, tá? Basta enviar a sua pergunta. Uma videoaula bem rápido, procurem ser o mais breve possível, tá? Se tiverem dúvidas, mandem a mensagem. Muito obrigado por ver a videoaula e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.